Quando a gente fala do estilo americano do boxe, a gente não tá falando simplesmente dos socos e esquivas, mas sim de uma mistura de estratégia e técnica, mas também com muito marketing e saber divulgar a luta. O boxe americano, ele tá numa classe diferente, numa classe que disseminou a cultura de boxe para todo mundo. Não só da maneira técnica do boxe, mas sim com seus filmes, com seu marketing, com a sua divulgação e grandes nomes que passaram pela história. E talvez o maior de todos os tempos. Hoje você vai conhecer a origem do boxe americano, a gente vai mergulhar no que define esse estilo desde as suas origens até as características que fazem um dos boxes mais impressionantes do mundo. Então, vamos começar. Esse vídeo faz parte de uma série de estilos de boxe que estamos analisando nesse canal. Já analisamos o boxe mexicano, soviético, cubano e agora chegou a hora dos Estados Unidos. Para esse projeto continuar existindo e nossos comentários avançando e atingindo mais pessoas, é necessário que você utilize o nosso cupom, tanto na Máximo Boxing, que tem equipamentos de boxe num custo-benefício muito bom, chegando a ter luvas com menos de R$200 utilizando o cupom FALA, quanto também na Growth Suplementos, os melhores suplementos do Brasil com entrega em todo o Brasil, com whey com um custo muito barato e aquele whey de 1 kg que você tanto conhece. Nas duas lojas, o cupom de desconto é o cupom FALA. Então, utilize o cupom FALA nessas duas lojas para continuarmos produzindo conteúdo sobre boxe aqui no YouTube. A história e a origem do estilo americano de boxe. No ano de 1920, lutadores como Jack Dempsey ajudaram a transformar o boxe em um esporte popular nos Estados Unidos. Suas lutas eram tão intensas que atraíam multidões, consolidando o boxe como uma paixão nacional. Com o passar da década, os Estados Unidos começaram a liderar o cenário do boxe mundial. Durante o ouro do esporte nos anos 40 e 50, grandes nomes que você provavelmente conhece como Rocky Marciano e Joe Louis representaram o estilo americano com perfeição. Ele refletia a cultura do sonho americano e todos os conflitos sociais e até mesmo a aspiração de uma nação inteira. Cada luta carregava não só as luvas, mas o peso de representar algo maior. Para você que não sabe, o sonho americano era você conseguir sair de uma realidade de miséria e conseguir conquistar a sua vida, pode ser através do esporte ou do trabalho. E por muitas vezes o boxe sempre foi um esporte de pessoas de periferia que saíam dos seus bairros para conseguir uma vida melhor através do boxe. E um ponto importantíssimo que foi surgido foi os ginásios urbanos. Locais como o Glanson's Gym em Nova York se tornaram verdadeiros templos do boxe, onde tanto treinadores desenvolviam estratégias únicas e passavam conhecimento para uma geração em geração. E é claro, a evolução do esporte foi impulsionada pela competitividade dos Estados Unidos, e isso criou um estilo de mistura de criatividade e excelência técnica. A cultura americana de esportes é algo completamente diferente. Eu vou utilizar o meu exemplo que já morei fora do Brasil para vocês entenderem a diferença enorme que existe de um atleta brasileiro para um atleta americano. Eu estudei por um tempo no ensino médio fora do Brasil, e lá você tinha acesso desde criança, desde o ensino médio, a você poder jogar bola ou fazer qualquer tipo de esporte com um público te assistindo. As pessoas querem ver aquilo, tem gente na torcida, você já tem uma experiência de profissional ainda no ensino médio, você se prepara muito mais e sim com os melhores equipamentos. Aqui no Brasil a gente cria uma falsa sensação que tudo deveria ser sofrido, que a gente precisa passar por algum perrengue para conseguir crescer na vida, sendo que na verdade a gente ter uma base consolidada é muito melhor para o futuro do esporte. Não é à toa que a gente está num lugar tão separado entre Estados Unidos e Brasil. Então, nos Estados Unidos, você vê que o boxe por muitas vezes era usado como um refúgio. Você pegava aquelas crianças violentas de bairros violentos e periféricos, por muitas vezes de periferias pretas, essas pessoas eram levadas ali para centros militares ou centros de detenções e, na raiva dessas pessoas de crescerem em ambientes tão hostis, essa pessoa era pega e colocada dentro do boxe. Sugiro que você assista, inclusive, o filme do George Foreman, que passou muito por essa história. Dentro de um ambiente tóxico das periferias dos Estados Unidos, conseguiu um técnico identificar o calor da sua paixão pela briga e conseguiu extrair essa potência dele dentro de um esporte, um ambiente muito comercial. Mas antes de a gente citar mais nomes do boxe americano, é possível a gente falar do estilo americano. Como que ele se define? O jab é uma das ferramentas mais importantes do arsenal do boxe como um todo, mas principalmente do americano. Ele não é apenas usado para marcar os pontos, mas também para frustrar o adversário, mantendo
rápido, sob o controle e sempre na defensiva. Além disso, a capacidade de variar golpes é um diferencial. Boxeadores americanos são mestres em combinar socos retos e cruzados com os uppercuts, sempre explorando os pontos fracos do oponente. O footwork também é algo essencial, não apenas para movimentar os pés, para fugir do perigo, mas numa movimentação para criar ângulos de ataque, colocando o adversário numa posição vulnerável. Tudo isso é algo característico do boxe como um todo, mas o que diferencia o boxe americano é o condicionamento mental. Eles são treinados para lidar com a pressão, provocação e cansaço, mantendo a calma em qualquer situação no ringue. É claro que realmente diferencia o americano é a adaptabilidade. Eles podem mudar completamente a estratégia durante a luta, ajustando tanto o ritmo e explorando novas abordagens. Além disso, o acesso a equipamentos de alto nível em todos os centros de treinamento. Tem sim os centros mais rústicos, que são muito similares aos brasileiros, mas atletas de alta performance, principalmente hoje em dia, têm acesso a um arsenal de equipamentos e de estatísticas para eles poderem analisar e trazer cada vez melhores performances. Isso vão distanciando os Estados Unidos no boxe, distanciando de países com pouco investimento. Não é à toa que esse investimento no longo prazo é o que ganha o jogo. Não é à toa que o boxe americano hoje ele superou o boxe cubano. A tradição de Cuba, claro, é inquestionável, mas sim, o boxe americano hoje ele vem ganhando cada vez mais espaço pelo investimento que é feito. E existe uma filosofia famosa que é o make him miss, make him pay, ou faça ele errar, faça ele pagar. Quando o adversário erra um golpe, o boxeador americano já tem o próximo movimento meio planejado, seja um contra-ataque direto ou uma combinação. O objetivo é sempre punir o erro do adversário. E não é só sobre precisão, mas o timing é perfeito, o tempo que ele executa aquela ação. Eles esperam um momento exato para o oponente se expor, transformando cada erro em uma oportunidade de dominar a luta. Outra parte da filosofia é o foco na eficiência. Não é só sobre as dezenas de golpes, o volume, mas também fazer cada um deles contar. Essa é uma abordagem que torna o estilo americano muito perigoso. E tudo isso é conectado no uso do ringue. Eles sabem manipular espaço, conseguindo observar o adversário cometer erros, limitar as opções de movimento. Mas isso não é o que torna o estilo americano tão admirado. Existe uma coisa que diferencia o jogo americano de todas as outras coisas. Vamos falar agora do showman americano. Não dá para falar do estilo americano sem mencionar o showmanship, o homem que faz o show acontecer, a venda de ingressos, o mainstream, os filmes. Tudo isso compõe o esporte americano. Muhammad Ali foi o primeiro a transformar o boxe em um espetáculo fora dos rings, com a sua personalidade magnética e provocações lendárias. Depois vieram ali grandes pessoas como Floyd Mayweather mais recentemente, que mostrou que o marketing é tão importante quanto o desempenho no ringue. Suas lutas eram verdadeiros eventos, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo. O termo showmanship é o homem ser o próprio show, não é só sobre provocar e entreter, mas é sobre criar uma narrativa, um enredo, uma história que cativa o público e transforma cada luta em algo inesquecível. Toda luta tem um contexto. Será que esse adversário vai perder a invencibilidade? Ou esse cara é o vilão? Será que ele vai perder essa luta? A gente quer muito que ele apanhe. Tudo isso é importante fora do ringue, para quando a luta acontece, a gente tem um desfecho final que vai acontecer daquela história. E mesmo dentro do ringue, o show continua. Boxeadores americanos sabem como dar golpes que impressionam, esquivar de forma dramática e, é claro, fazer as suas provocações dentro do ringue para elevar o clímax dessa história. No final das contas, o showmanship é uma extensão do estilo americano. Técnica, inteligência, carisma, tudo misturado para uma experiência completa. Tudo isso foi altamente influenciado pela cultura americana de fazer filmes, de fazer séries e principalmente fazer isso com o boxe. Não podemos deixar de mencionar, e é claro, vamos fazer um vídeo só de filmes relacionados a boxe aqui também, mas Rocky Balboa, um dos filmes criados ali, Touro Indomável, todos esses filmes que comporam a cultura americana ao redor do boxe, que conseguiram transformar o boxe como uma das maiores histórias contadas no cinema. E eu convido você a fazer uma reflexão. Não há nada mais engrandecedor para um homem que determine tanta coragem de um homem quanto subir no ringue para apanhar. Isso é muito difícil. E essa é uma história que vale a pena ser contado, ainda mais quando você entende as motivações do homem por trás do ringue. E é isso que o americano sabe explorar, a realidade das pessoas, da onde elas vieram e onde elas vão chegar, a jornada do herói. O estilo americano de boxe, ele combina então toda essa parte técnica, estratégia, um espetáculo como nenhum outro. E evoluiu para se tornar a base do boxe profissional e continua influenciando lutadores em todo o mundo. E aqui a gente já criou vários outros documentários, como o boxe cubano e soviético, então é só entrar aqui nesse canal e você pode maratonar vários documentários sobre o boxe mundial. Espero que tenha gostado, não deixe de se inscrever, um forte abraço e até mais.